Colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 19, e também Salmo 91. Amém. A minha versão está um pouquinho diferente ali, mas vamos lá. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Salmo 91. Apenas o primeiro versículo nós vamos ver. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente esse versículo. Adoramos e bendizemos ao Deus o teu santo nome. Deus, porque nós já sentimos a tua presença neste lugar. Deus, o Senhor já visitou os nossos corações de uma forma especial. Já poderíamos sair daqui, Senhor, porque sentimos, ó Deus, o teu Santo Espírito agindo em nossos corações. Agora a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Visita, Senhor, assim, os nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há uns dias atrás, numa das reuniões nossas aqui, na quarta-feira, eu não sei se esse foi um tema, quem participa aqui, né? Foi um tema ou foi nosso foi mencionado? Foi um tema, Diana? Acho que foi, não foi? Foi do Paulo Sérgio. Foi um tema, né? E assim, desde esse dia eu fiquei achando mais interessante ainda o Salmo 91. É o salmo talvez mais conhecido da Bíblia. É o salmo onde eu particularmente gosto mais. Talvez seja o gosto da grande maioria. Né? Porque ele fala do esconderijo, da proteção, ele fala do refúgio, da segurança que a gente tem no Senhor. Mas hoje, na escola dominical, irmãos, terminou hoje o estudo bíblico sobre o sétimo dia, sábado, e que simplesmente foi assim, maravilhoso, enriquecedor. Nós aprendemos muito. Alguns tinham alguma dúvida, foi tirado. Outros não tinham, mas aperfeiçoou, entendeu um pouco mais. Como foi bom esse estudo. Infelizmente, eu sei que nem todos plantar aqui, que não é fácil, né? Cada um tem as suas limitações. Mas o pastor mencionou esse versículo hoje, e o Senhor me incomodou com esse versículo também. Na verdade, ele citou algumas partes do versículo, e uma delas, de alguns versículos, e ele diz o seguinte: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
E eu fui para casa, o pastor já tinha me avisado que seria eu que estaria trazendo a mensagem hoje, e eu também fiquei com isso do Senhor. Mas e o Salmo 91? E aí o Senhor me fez ir a algumas situações onde eu espero que o Senhor fale também com vocês, como falou comigo, cara. Nós vemos que onde abundou o pecado, era assim a minha vida, talvez, vocês, eu acredito, né, de vocês também, da grande maioria. O pecado abundava. Pelo menos aqui eu não posso julgar ninguém, vou me julgar, mas eu conheço alguns aqui que já contaram testemunhos aqui também. Posso dizer isso, alguns de vocês e talvez todos. O pecado era constante e era muita coisa na minha vida, na sua vida. Era em abundância mesmo. Eu não conhecia, mas aquele versículo que aquele que está sujo, suje-se ainda, eu aplicava, eu nem conhecia esse versículo, mas eu aplicava. Por quê? Eu participei dessa imundície desse mundo. Porque não conhecia o Senhor. Porque eu já não tinha ouvido falar. Já tinha ouvido alguns pregarem, falar de Jesus, mas ter uma experiência com Ele eu não tinha. Então, onde o pecado abundou, e o pecado abundar, irmãos, é separar as nossas vidas mesmo de Deus. O que o pecado faz? O que o inimigo faz? Ele te separa. Você vai se aprofundando, se envolvendo cada vez mais, e é cada vez mais difícil de sair. Sair dos vícios, sair das drogas, sair da prostituição, tudo que tem pecado, toda imundícia que tem tantos outros pecados. Quanto mais você se envolve, mais difícil vai ficando. É como se tivesse um imã te puxando, Deus te querendo, mas você lá vai se escondendo. Você lá vai cada vez mais se distanciando. Vou mudar um pouquinho. Você ia. Eu ia cada vez mais distanciando do Senhor. E você também. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Porque por causa de Adão, levou o mundo todo a pecar. Mas por causa de mim, o Senhor Jesus nos deu salvação, nos resgatou deste mundo, nos resgatou do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Não que nós não pecamos, irmãos. Não que nós não pecamos, pecamos sim. Eu peco todo dia. Mas nós sabemos, né? Porque se nós dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Que não pecamos, estamos mentindo. Mas nós sabemos hoje a quem recorrer. E nós sabemos que erramos e arrependemos, né? Porque o crente também tem que observar isso. Você está errando, você sabe que é errado, você continua errando. Sabe que é errado. Hoje o pastor até falou sobre isso também. Até quando, né? Nós temos que tomar cuidado, porque quanto mais você pecar, consciente de que o pecado, aquilo é pecado na sua vida, você está novamente distanciando. Você está fazendo como Adão fazia. Né? Quando o Senhor chega procurando, ele estava escondido. E nós falamos aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele estava se escondendo de Deus. Irmãos, só consegue habitar no esconderijo do Altíssimo porque a graça sobreabundou. Antes, sem a graça, você fica do lado de fora desse esconderijo. Você fica do lado de fora. Sem a graça você não entra no esconderijo do Altíssimo.
Hoje estão sendo construídos muitos bunkers, lugares, né? Esses milionários aí, tem até brasileiros, né? Muitos brasileiros fazendo isso, construindo bunkers para proteção por causa de catástrofes. Alguns com medo que quando Jesus voltar, ele vai estar protegido ali. Ou protegido porque a perseguição que vai ter vai ser grande, então ele vai estar protegido. Nós vimos há pouco dia agora, essa última guerra aí, um dos líderes lá do Irã, lá, que esqueci o nome do grupo lá. Oi? Hamas? Não, não é Hamas. É o chefe do Irã, o presidente do Irã. Né? E os funcionários lá, os inferiores a ele, alguns se esconderam em bunkers. Desce nisso, destrói tudo. Eles achavam que onde eles estavam era tão profundo que nada podia atingir a vida deles e nada podia atingir ali as bombas atômicas, enfim, o arsenal que eles tinham. Irmãos, nada. O único lugar que você vai se esconder e vai ser guardado de toda e qualquer dificuldade é no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Não tem outro lugar para se esconder. Não tem. Você pode fazer o que for para se proteger. Mas se o Senhor não tiver, você pode até construir um banco assim. Para quem não sabe quem é banco, mas é um túnel que eles fazem, né, de concreto, de tijolo, enfim, bem protegido ali, eles armazenam alimento para passar um período. É isso. O banco é isso. Você pode até construir, mas você tem que estar no esconderijo do Altíssimo. Porque se o Altíssimo não tiver com você, nada vai adiantar. Se o Altíssimo estiver com você, você pode estar no meio da rua, em qualquer lugar, que nada vai te atingir. Se Ele quiser. Agora, se Ele quiser também te atinge, Ele é Deus. Não estamos livres, irmãos, de nada. Não estamos livres de problemas dessa vida. Que o ímpio passa, nós também, como servos de Deus, passamos. A diferença é que nós, como servos de Deus, se nós partirmos daqui, nós sabemos para onde vamos. Glória a Jesus. Olha, eu converso muito com minha esposa sobre isso. No momento que está caminhando, então eu achei interessante, porque eu sempre tenho falado que as oportunidades que eu tiver de falar, de pregar, de falar com alguém, eu quero falar do momento que nós estamos vivendo. O momento do fim. Nós estamos caminhando para isso. Não é para assustar ninguém, mas é preparar. É para te preparar, é para me preparar. Espiritualmente, em primeiro lugar. Tem que estar pronto. Para qualquer momento. Para qualquer coisa. Então, irmãos, se partirmos, estando no esconderijo do Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Agora, o esconderijo do Altíssimo é o oposto mesmo do lugar onde estávamos antes. Pecado abundava. O esconderijo do Altíssimo, irmãos, é lugar seguro. É lugar secreto, né? Ninguém acha. E o que é um esconderijo? Nós falávamos sobre isso aqui nessa quarta-feira que tivemos essa reunião com esse tema. E eu parei para pensar, o que é um esconderijo? Eu fiquei meditando. Olha, esconder o esconderijo. O que é um esconderijo? Eu falei de banco aqui, né, que é um lugar seguro, um lugar que... Quando eu era criança, né, brincava de pique-esconde, pique-bandeira, bolinha de gude, mas o pique-esconde era gostoso. Procurava esconder no lugar, mas as irmãs tudo brincavam com a gente, pique-bandeira. E a gente, como criança, um homem, ele tem mais criatividade. Ele esconde um lugar que às vezes as mulheres não conseguem ir. Sobe em cima do telhado. O lugar mais protegido possível, né? Para ninguém te achar, para você ser o vencedor.
lugar mais escuro. Normalmente o lugar é onde você está. Não, aqui eu estou, ninguém vai me achar. E eu parei para pensar e falei assim, mas o esconderijo do Altíssimo não é escuro. Porque Jesus é a luz do mundo. Porque o Senhor Deus é o que clareia todas as coisas. E onde Ele está, não tem trevas. E você vai ser levado para estar no lugar de luz. Eu peguei e fiz até um comentário um dia. Imagina, eu estava vindo agora de carro, aí tinha um rapaz atrás de mim com o carro, e tinha um outro atrás dele que estava me perturbando. Porque o farol dele estava alto. Aí na hora que vinha o carro, de lá para cá ele apagava. Mas na hora que o carro passava, ele deixava para quem é motorista, sabe o que eu estou falando. Então, perturba a gente. Tem que ficar mexendo no retrovisor, porque é farol alto, está perturbando. Você está indo para lá, o carro está vindo atrás, mas ele está te perturbando. Quando vem de frente, pior ainda. Temos aí que tem uns 10 farol de vídeo, joga que tem a câmera assim. Aí que a gente fica praticamente sério. Assim é o esconderijo do Altíssimo. É muita luz. Deixa o inimigo cego. Então, se esconder na luz. Se você estiver esconder na luz, nada te vê. Não vê. E se vê, primeiro que ele não vai ver. Você está dentro do esconderijo dele. Dentro da proteção do Senhor. Então, o lugar, o esconderijo do Altíssimo, irmãos, ele traz isso para nós, né? Ele traz proteção. Esse lugar, ele traz cura. Porque você sai de uma vida de pecado, de desastre total, se esconde nele, ele te cura, principalmente a sua alma. Mas ele cura enfermidades também. Contar uma experiência que eu vivi, eu acredito que muitos aqui têm, talvez todos. Eu tinha, não vou contar ela toda não, porque ela é desagradável. Mas eu tinha, há um tempo atrás, sinusite. Não sei o que tem. Já contei isso. E a sinusite minha era terrível, terrível. Era uma dor de cabeça insuportável, aqui para cima, doía muito, o nariz não parava de escorrer, enfim. E era algo assim, até nojento. Eu já tinha ido em vários médicos. E nada. Eu cheguei a gravar o nome do remédio, porque todos eles receitavam na época, não sei se deve existir ainda, Sinutap. E eu tomava que não adiantava. E tomava esse remédio e nada. E faz rapé de não sei o que, rapé de camomila e nada. E nada. Eu falei assim, eu vim procurar um médico profissional, eu fui procurando esses médicos aqui. Aí eu fui procurar um médico profissional. Aí ele me deu um sonho. E no sonho, eu ia na farmácia de uma pessoa que é do Mirim e comprava um remédio chamado sulfadiazina e comprava um outro negócio, que eu não lembrava, no sonho eu não lembrava. Acordei no outro dia, agradeci o médico pelo sonho que me deu, profissional, da melhor qualidade. Passei a mão no telefone, meio duvidoso, liguei para a farmácia, que era no sonho eu comprava. Fulano, existe um remédio chamado sulfadiazina? Ele falou assim, existe. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas para cumprir o sonho que o Senhor me deu, eu esqueci de contar isso, eu ia no médico e o médico receitava os remédios. Eu fiz igual no sonho. Não, eu vou fazer igual o sonho tive. Fui lá no médico, aí não lembrava qual médico, eu vou falar o nome do médico, ele até partiu, doutor Nivaldo. Ele não tinha nada a ver com a área. Mas no sonho, eu ia no médico. Eu falei assim, eu vou nele. Fui nele. Doutor Nivaldo foi lá e me receitou Sinutap,
e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu virei para ele e disse, doutor, só pode colocar na receita, porque no sonho estava escrito sulfadiazina. Doutor, só pode colocar nessa receita sulfadiazina? Ele olhou para mim com a cara. Sulfadiazina? Doutor, eu não quis contar para ele o sonho. Eu estou sabendo que esse remédio é muito bom. Rapaz, eu estou passando outro aqui, muito melhor que esse. Doutor, mas eu gostaria que o senhor colocasse. Ele, com todo carinho, escreveu com raiva. Sulfadiazina. Muito obrigado. Fui na farmácia do sonho. Fulano, eu quero esse remédio aqui. E esses outros? Não. Só quero esse. Sulfadiazina. Então tá. Aí eu comprei um outro negócio, comprei um vidro desodorante. Aí eu fui para casa e comecei a tomar sulfadiazina. Irmãos, com 3 dias, eu sofri com aquilo já há muitos anos. Com 3 dias aquilo já tinha acabado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estou contando isso porque eu falei que ele cura. E às vezes deixa a medicina à nossa disposição. A minha mãe, com 93 anos de idade, passando por uns apertos lá de Sergipe, a pressão dela foi de 19 por 8. 93 anos de idade, teimosia dela. Nós estamos brincando com ela, mãe, tem que tomar um remédio. Ela tem que tomar um remédio de pressão. Fui tomar um remédio, a pressão dela controlou. Está bem controlada agora, né? Essa semana. No ano passado, a pressão dela estava toda vizinha, falei com alguns irmãos aqui. Então, deixou a medicina para nós procurarmos também. Mas ele cura. Foi remédio? Foi médico? Não, foi a obediência minha. Obedeci e fui curado. Falei o tratamento, que foi poucos dias, que não foi, acho que eu tomei uma semana, né? Detalhes. Não estou aqui receitando remédio para ninguém, não sou médico, não. Mas eu contei essa experiência já com algumas pessoas e nas igrejas, e 2 irmãos, um deles, Soplaí, da Igreja Cristã Maranata, e a outra, a Adriana, filha de Suarino, lá de Alto de Tubá, alguns aqui conhecem ela também, tomaram. Aí o outro, lá no Rio de Janeiro, esqueci o nome do. Eu contei isso para o irmão lá que tomou e. Não, esqueci o nome da cidade. Depois de Macaé, ali, Flávio, você que andou. Depois de Macaé, como é que é o nome que é a cidade? Não. Vidosa. Então, irmãos, e já contei isso, talvez até outros irmãos procuraram. Né? Antes comprava esse remédio sem receita. Né? Hoje não se compra mais. Eu acho que não. E nem sei se existe mais também. Mas trazendo aqui, então, um lugar que você habita. E habitar, irmãos, né? O que é uma habitação? Habitar é morar. Não é vou lá e vou sair, vou passear. Não é a casa dos pais, que a gente vai lá para ficar lá umas horinhas, depois não. Vai lá almoçar, falar só, depois vamos embora. Não, é morar. É morar. É lugar onde você sente a presença do Espírito Santo, do calor do Espírito Santo. É lugar da luz que nós falamos, né? É lugar da nossa salvação, lugar seja o nome do Senhor. Irmãos, habitar no esconderijo do Altíssimo não é para quem nunca pecou, mas é para quem reconheceu os seus pecados. Lugar para santo só? Não. É lugar para pecador. Você se arrependeu e está hoje habitando na morada do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Já finalizando, irmãos, no pecado, você está escondido de Deus. No pecado, você está escondido de Deus. Como Adão. Aqui, o versículo primeiro que nós vemos aqui, que pela desobediência de um homem, que é Adão. No pecado você está escondido de Deus, mas na graça você está
escondido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está como um salmista, que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor, né, para a nossa vida nessa noite. Que Deus possa nos abençoar e nós vamos ainda louvar o Senhor com mais glória.